Se não fosse eu queria ser você. Você levou uma noite de ouro, desfaz a graça e sabedoria. De dia tá no escritório. Feijoada em Terras Frias, com o objetivo de angariar recursos financeiros para a realização de São Pedro. Festa de São Pedro em Terras Frias, na primeira semana de julho de 2016. Terras Frias, esta querida localidade de Santa Maria Madalena. De dia no escritório, de noite negativa, nada sempre mexendo, porque sabe como é. Empresário de primeira não pode ter só uma mulher, porque nega na vontade, nega nada, se não fosse não, se não fosse eu queria ser você. Se não fosse eu queria ser você. Se não fosse não, se não fosse eu queria ser você. Eu queria ser você. Quanta parte ganhou, empresário de mulher. Meu uísque é uma cachaça, e assim ninguém me quer. Ando duro pela rua, mas pode que não tô de bobeira. Quando é pra achar a conta, mané. Esqueci minha carteira. Se não fosse não, se não fosse eu queria ser você. 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 Se não fosse não, se não fosse eu queria ser você. Se não fosse eu queria ser você. Se não fosse não, se não fosse eu queria ser você. Se não fosse eu queria ser você.